Eu queria trazer para vocês, no nome de Jesus, algo muito forte que esse texto ele nos ensina. Jesus ele vai para esse deserto conduzido pelo Espírito Santo de Deus, sim ou não? É Jesus quem é conduzido, não é Jesus quem conduz. Jesus ele é conduzido para esse deserto pelo Espírito Santo de Deus. E nesse lugar, meus irmãos, o inimigo ele tenta de todas as formas para levar Jesus ao pecado, para fazer Jesus pecar, para tentar frustrar o plano de Deus a respeito da redenção do homem. Ele estava ali vendo Jesus trilhando esse deserto, mas ele não chegou no primeiro dia, ele não chegou no segundo dia, ele não chegou no terceiro dia. Ele esperou o momento certo para se apresentar a Jesus ou se aproximar de Jesus quando ele estivesse um pouco vulnerável, se é que ele estava vulnerável. O inimigo ele se aproxima de Jesus e vê que ele estava com fome, estava fraco. Eu queria trazer para você algumas coisas que o diabo sabe a respeito de cada um de nós. A primeira coisa que ele sabe a respeito de nós é que nós estamos cheios do Espírito Santo do Senhor. O inimigo, irmão, ele não tem medo de gravata. O inimigo ele não tem medo de posição eclesiástica. O inimigo ele não tem medo de placa denominacional. O inimigo ele não tem medo de sapato de couro alemão. O inimigo tem medo de quem tem vida no altar, de quem está cheio do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus ele chega àquele deserto, ele chega cheio e ainda sendo guiado. Primeira coisa, meus amados irmãos, que eu quero lhe dizer nessa noite, no nome de Jesus, é que você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para o inimigo recuar, para o inimigo não avançar na sua vida, você precisa buscar, no nome de Jesus Cristo, ser cheio da presença de Deus. E para ser cheio, irmão, a gente tem que buscar revestimento. A Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar a sermos cheios da palavra de Deus, do Espírito Santo do Senhor. E o que me chama muito a atenção, irmão, é que quando a gente está cheio, aí é que o inimigo se levanta. Que quando a gente está cheio, aí é que o inimigo se aproxima, porque Jesus estava cheio e estava em consagração, mas mesmo assim o inimigo ele não temeu, mas se aproximou. Só que teve um resultado, essa aproximação de Satanás, ela veio por terra ou caiu por terra, porque ele se aproximou de quem estava revestido do poder de Deus. Você sabe quando o inimigo ele vai recuar da tua vida? Quando ele vai cair por terra, é quando você entender e compreender que você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Provérbios capítulo de número 1, versículo de número 27 ou 23, vai nos dizer algo muito interessante. Bem, meus amados irmãos, o inimigo, quando ele se aproxima de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele não prevalece, mas ele é envergonhado. Ele se aproximou de Jesus achando que iria frustrar o plano de Deus, o projeto de Deus, mas ele é quem foi frustrado, envergonhado, porque Jesus estava cheio. Quando você estiver passando pelo deserto, se foi Deus que te colocou, Ele te colocou sabendo que você está pronto, preparado e cheio do Espírito Santo de Deus para vencer toda e qualquer tentação nesse deserto. Verso de número 2 de Mateus capítulo de número 4. Teve fome. Segunda coisa que Satanás ele sabe a respeito das nossas vidas
são as nossas necessidades. Talvez você não queira compreender agora, mas é verdade. O inimigo, ele conhece as nossas necessidades. E todas as tentações que o inimigo ele investe ou lança sobre as nossas vidas é com o único intuito de suprir uma necessidade imediata ou momentânea. Jesus, naquele presente momento, a necessidade que ele tinha era de alimento. Estava há 40 dias, meus irmãos, sem comer, sem beber. E naquele momento o que Jesus precisava era de comida, pão. Só que a Bíblia diz, meus irmãos, capítulo de número 4, versículo de número 3. Então o tentador, aproximando-se, olha como ele chegou. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Por que o inimigo não chegou com um pão, mas ele chegou com as pedras? Porque o inimigo ele só oferece o que ele tem. E uma coisa que o inimigo não tem é pão. Só quem tem pão é o Senhor nosso Deus. Só quem tem pão para a nossa vida é Deus. Jesus, quando vê o inimigo se aproximando e querendo lhe induzir ou lhe ludibriar a ele transformar aquelas pedras em pães, Jesus rapidamente vai dizer para ele o que está escrito ali em Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 3, que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede e sai da boca de Deus. O inimigo ele vai chegar na sua vida sabendo da sua necessidade, e ele vai tentar lhe seduzir para você se alimentar daquilo que ele está te oferecendo, porque ele sabe a sua necessidade. Se você permanecer esperando um posicionamento de Deus, uma direção de Deus, ele vai surpreender a sua vida. Jesus, ele estava sendo ali tentado pelo inimigo, sendo seduzido pelo inimigo a transformar pedras em pães. Mas lá no verso de número 10, verso de número 11, já estava ali descendo do céu, através dos anjos, pão para Jesus. Às vezes, irmão, é só questão de a gente esperar, e a gente precisa tomar muito cuidado para, diante de uma necessidade momentânea e imediata, a gente não trocar o que é de Deus por aquilo que é do diabo, do inimigo. Ele vai oferecer, ele vai colocar pratos, e eu posso lhe dizer, irmãos, que esses pratos são pratos belos, bonitos, que naquele momento você vai até querer, mas eu lhe digo nessa noite, no nome de Jesus, escolha o que vem de Deus e não o que vem do diabo. E disse: se és filho de... Verso de número 6, novamente o inimigo diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo. A terceira coisa que o inimigo sabe a respeito de nós ou de você é que você é filho. É que nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos, muitas das vezes o inimigo ele vai tentar colocar a dúvida no nosso coração. O inimigo se aproxima de Jesus sabendo quem ele era. Satanás ele não é besta. Satanás ele não é bobo. Satanás ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. A questão é se você realmente sabe, se não tem dúvida no seu coração. Porque ainda existem pessoas que duvidam que é filho de Deus. Ainda tem pessoas que têm uma certa dúvida
E quando a dúvida chega, irmãos, é justamente nela que o inimigo trabalha. É justamente na dúvida que o inimigo opera. É justamente na dúvida que o inimigo investe. Nós vemos aqui que o inimigo está investindo ou tentando colocar em Jesus dúvida. Será que tu é mesmo filho de Deus? Se é que tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu é filho de Deus, lança aqui, abaixo. O inimigo ele tenta colocar dúvida em Jesus. E através de sermos filhos, nós temos um pai. E quem tem pai, irmão, sabe que uma hora o pai chega e resolve o problema. E o que o inimigo muitas das vezes ele quer colocar a dúvida é justamente nisso. Ele quer colocar uma dúvida no nosso coração, achando que a gente não é filho. Mas a Bíblia diz lá em João capítulo de número 1, verso de número 11 e 12, o seguinte: veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos a quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, você recebeu, e ao receber, você recebeu também de Deus um poder de ser filho de Deus. Você é filho. Então, meus amados irmãos, se aproxime de Deus, teu Pai, como um filho. O Espírito Santo de Deus vai testificar o nosso coração. Você é filho. Você também é filho. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. O inimigo, ele também sabe que você é filho. Se o inimigo também sabe, irmão, não tenha nenhuma dúvida no seu coração. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz para ele: você tem pai. Mas diga com fé: você tem pai. Aí olha para ele e diz assim: o teu problema, o teu pai resolve. A quarta coisa que o inimigo sabe é o nosso respeito. O inimigo, ele sabe que nós temos princípios que regem as nossas vidas. E o princípio que rege a nossa vida não é o horóscopo. Tem pessoas que a sua vida é regida pelo horóscopo. Eu vou ver aqui, eu sou do signo de Áries. Hoje eu tenho que vestir preto. Meu número da sorte é o 1989. Hoje eu não posso fazer isso nem aquilo. Tem pessoas que a sua vida, o princípio que lhe rege é o horóscopo. Outros são búzios. Outros são cartomantes. Mas o princípio que rege a nossa vida, irmão, é a palavra de Deus. O que rege a minha e a sua vida, e o inimigo sabe que o que está regindo a vida de Jesus é a palavra. O que ele faz, pastor, para a gente não seguir? Ele engana, ele distorce, muitas das vezes até a palavra. Tem pessoas que pegam versículos isolados da Bíblia, ou até mesmo alguns versículos assim, tentam distorcer para favorecer em algo de errado que ele está fazendo. Qual era o mandamento de Deus no jardim do Éden? Não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não vai comer. Certamente se você comer, morrerá. E o inimigo, ele traz ali uma dúvida para aquela mulher, para Eva: será que tu vai morrer mesmo? Tu vai ficar igual Deus. Agora tu vai saber o que é o bom, o que é o ruim, o bem, o mal. Ou seja, ele distorce. Um sistema que muitas das vezes ele quer mudar a nossa ideologia. Ele quer reger como que a gente tem que cuidar dos nossos filhos. E se a gente não tiver cuidado, atenção, o inimigo ele entra dentro das nossas vidas, ou até mesmo no nosso lar familiar,
E no lugar da gente ser regido pela palavra de Deus, a gente vai ser regido pelo mundo que já é do maligno. Porque a palavra do Senhor nos fala que o mundo jaz do maligno. Esse mundo que o Senhor está dizendo é o sistema. Só que eu louvo a Deus porque ainda existem pessoas que são remanescentes, que não deixam ser regido pelo mundo, mas ainda são regidos pela palavra de Deus. Ainda é a palavra que nos rege, ainda é a palavra que nos conduz, ainda é a palavra que nos alimenta. 1 João, capítulo 2, verso de número 14, verso de número 12 a seguir, diz assim, ó: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Verso 14. Filhinhos, eu vos escrevo, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a corrupciência da carne, a corrupciência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua corrupciência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quem é regido pela palavra de Deus, tem uma promessa: vai permanecer para todo o sempre. A quinta coisa, meus irmãos, já estamos chegando no final, que o inimigo sabe a respeito de nós, de vós ou de você, está aí no versículo de número 6 do capítulo de número 4 de Mateus. O inimigo sabe que a gente é protegido. O inimigo, ele chega para Jesus e diz: olha, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. O inimigo, ele sabe que a gente tem anjos ao nosso respeito. E o Salmo de número 91 vai nos falar da proteção que a gente tem. E a proteção que a gente tem é que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Não é muita coisa não, irmão, é só a restra, é só a sombra. Não precisamos de uma dezena de anjos, só precisamos estar debaixo de uma sombra. Mas essa sombra tem que ser a sombra do Todo-Poderoso. Isaías, ele vai dizer que nenhuma ferramenta preparada contra as nossas vidas hão de prosperar. Por quê? Porque nós somos protegidos. E quando nós estamos debaixo dessa proteção, o inimigo, ele tenta nos convencer a gente tentar a Deus. Não tente. Não queira tentar Deus, porque o próprio Jesus, ele vai dizer aí em Mateus, no capítulo de número 4, não tentarás o Senhor teu Deus. Você não é homem de ferro, viu? Você não tem peito de aço, mas você tem uma proteção divina na sua vida. O inimigo, muitas das vezes, ele tenta ceifar, mas o Senhor vai lá e quebra o laço. Muitas das vezes o inimigo, ele prepara a cova, mas o Senhor sempre está um passo à frente para nos livrar da cova. Porque é assim, meu irmão, o inimigo, ele pensa que está na frente, mas mais na frente está o nosso Deus para nos proteger de toda cilada, de toda seta e de todo levante do adversário.
Você é protegido. Você é protegida. E a última coisa que o inimigo sabe ao meu e ao teu respeito está em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 9. É que você, eu, nós somos adoradores. O inimigo, ele se aproxima de Jesus: olha, eu vou te dar todos esses reinos, todas essas glórias, mas eu só quero uma coisa sua. Eu quero que você se prostre e me adore. Lá em João capítulo de número 4, versículo de número 23, que o Senhor, ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e também em verdade. O inimigo, irmão, ele sabe que a gente adora a Deus. E quando ele se aproxima de Jesus, ele diz para Jesus: olha, se tu se prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei. Jesus, ele diz: para trás de mim, Satanás. Somente ao Senhor adorarás, e só a Ele prestará culto. Nós fomos criados, criatura, filho de Deus, para adorarmos ao Senhor. Nós fomos criados com essa simples finalidade de sermos adoradores. Acha que a adoração é pegar no microfone e cantar? Acha que é pegar no microfone e louvar? Adoração, irmão, é a gente dizer, verbalizando na nossa boca: glória a Deus, aleluia. Adoramos a Deus com as nossas palmas, adoramos a Deus com o nosso corpo, adoramos a Deus com a nossa alma, adoramos a Deus com o nosso entendimento. Isso é uma verdadeira adoração. E o inimigo, ele fica desesperado, porque ele não tem quem o adore verdadeiramente. E ele vai oferecer a Jesus não apenas um reino, mas todos os reinos do mundo e o poder de todos eles para ser adorado. Tem pessoas aí, irmão, que o inimigo está pagando para ela adorar. Está adorando porque está recebendo alguma coisa em troca. Só que nós estamos aqui não para receber nada em troca, mas reconhecendo que Ele é, que Ele merece a nossa verdadeira adoração. Nessa noite, amada igreja, noiva do Cordeiro, essas são as 6 coisas que o inimigo sabe ao nosso respeito. A última é que ele sabe que nós somos adoradores. Que Deus e Cristo vos abençoe, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.